Hoje nós vamos ver 6 cuidados com a planta no inverno. Os cuidados especiais que nós vamos ter na planta. A primeira coisa que nós vamos observar é a rega. Nesse inverno, nessa estação, a rega ela tem que ser bem controlada. Então, com uma temperatura mais baixa e o metabolismo da planta diminui, então nós temos que ter bastante cuidado no cuidado com a rega. Ela fica mais lenta para desenvolver, então ela precisa menos água, porque ela diminui a produção de folhas. É diferente no verão. Então, o que nós vamos fazer? Menos água. Se você rega ela 3, 4 vezes, você passa para 2. Se você água 2, você passa a aguar 1 vez por semana. Talvez seja melhor regar pela manhã. Geralmente, no verão, a gente água as plantas na parte da tarde. Então, no inverno, é melhor você aguar ela, geralmente, na parte da manhã, porque sai um solzinho, esquenta mais. O sol ajuda, né, evitar o acúmulo de água à noite, porque senão ela pode prejudicar a planta, principalmente planta que não pode com muita acúmulo de água. A segunda coisa que nós vamos olhar também é a luminosidade. Aqui eu coloquei a violeta, né? Mas todas que eu vou mostrar aqui precisa de cuidado, os mesmos cuidados. A primeira é a rega e a segunda é a luminosidade. No inverno, evite colocar a sua planta em lugar escuro. No inverno existe uma variação de luz, principalmente nas regiões do sul do país. Alguns lugares da casa que antes pegava sol e bastante claridade, agora no inverno talvez fique mais escuro. Precisa ficar atento se há necessidade de controlar a sua planta e colocar ela no lugar mais iluminado, porque às vezes nessa época do ano fica muito escuro. Aí você tem que trocá-la. A terceira coisa é a terceira coisa é a umidade. Tem planta que não suporta ficar com um acúmulo de umidade. Então, nessa época, em muitos lugares do país, no inverno, fica um período muito seco. Venta demais. E as plantas típicas da região úmida vão sofrer mais, como samambaia, olha, samambaia, as avencas, também a costela de Adão, os caládios, samambaia de pequeno porte, também outra samambaia que vai sofrer bastante com essa falta de umidade, as avencas. Então essas plantas, ela tende a sofrer mais porque são plantas típicas de umidade. Então, tem que ver esse período aqui para você observar a sua região. Se você perceber que está com os pontinhos, por exemplo, seco, você não corte. Não corta por quê? Esses pontinhos pretos são as queimaduras, né? Nas pontinhas. Porque está muito seco. Porque se você fizer o corte, a planta vai gastar mais energia para cicatrização. Então, o recomendado é deixar passar o período, porque se cortar a planta, vai gastar mais energia para cicatrizar aquele machucado que você causou, que é o corte. Então, muita calma, espera passar o período do inverno para você cortar as folhas secas das plantas. Quarta coisa, adubação. Esse período não é um período para adubação. Nesse período de inverno, a planta fica com o metabolismo mais lento. Não é a melhor para adubá-la. O melhor período para fazer adubação é no início da primavera. É onde que a temperatura estará mais alta, com mais luz, com mais chuva. Assim, os nutrientes vão estar disponíveis no solo para a planta crescer. Então, ela vai desenvolver, vai crescer mais, e aí no início da primavera você vai adubar. Solo é a quinta. O solo é muito importante você observar. Por que o solo você tem que observar? Sempre você, nesse período, você vai fazer uma coisa muito importante para ela, que você vai
fofá-la, ficar atenta no vaso. Você vai oxigenar, trazer oxigenação para preparar esse solo. Então, ela deve ser bem fofada. Todas as plantas têm que ser bem fofada. Como eu estou fazendo aqui. Se você não tiver uma pazinha dessa, você pega um palito para você fazer esse suro com bastante cuidado e atenção. Porque mais adiante, ou com garfinho fino, você pode usar palito também, mas sempre com muito cuidado. O ideal é colocar um pouco também de carvão. Vou mostrar aqui, ó. Você vai usar esse carvão, olha, colocar um pouco de carvão na planta para fofá-la. Depois que você fofar, você vai aumentar a oxigenação da sua planta, porque o metabolismo dela mudou, porque é inverno. Então, você com o solo fofinho, colocar um pouquinho de carvão triturado, isso vai facilitar demais a oxigenação do solo para a planta. Ela vai ficar mais confortável. O ideal é um pouco de carvão, mas o carvão ele tem que ser bem triturado. Você pode colocar camadinhas finas, igual eu fiz aqui, ó. Isso vai ajudar demais a planta. Outra coisa, além de você olhar todos esses fatores, como a rega, como a umidade e também a adubação, porque nesse período você não vai adubá-la, porque o que acontece? No período do inverno a planta fica com metabolismo lento, então você não vai adubar, você vai preparar esse solo para o início da primavera poder fazer essa adubação. O solo bem fofinho, já oxigenado, você vai deixar a planta confortável. Outra coisa muito importante nas plantas, em todas as plantas e em todos os vasos, vai ser outra coisa importantíssima, que é o sexto, é o fungo. Você vai observar o fungo. No inverno, a maior probabilidade do surgimento dos fungos nas plantas, uma vez que a terra tende a ficar mais úmida por causa da baixa evaporação, porque a água evapora muito lentamente. Então, isso pode causar, no caso, os fungos. E você tem que ficar atento. Além de ter atenção com a rega, que é importantíssimo, uma opção, você pode borrifar em todas as folhas com produto à base de enxofre e cobre, tanto para prevenir quanto para o controle de fungo, exceto as bromélias. Bromélia não pode, porque a bromélia não aceita esse tipo de borrifamento. Outras plantas que não toleram o cobre é, no caso, as bromélias. Aonde encontrar esse produto para você borrifar para evitar os fungos? Você vai achar na casa de jardinagem, você vai achar na casa do agricultor, você vai achar também em casa de ração também você pode achar, e vai fazer o borrifamento. A planta bem fofa, ela vai estar bem mais oxigenada. E você vai colocar a camada de carvão. Você seguindo esses 6 passos, você não vai correr o risco de estar perdendo as suas plantinhas, né? Eu geralmente faço com uma pazinha, né? Mas você pode usar com garfinho e também com palito. Então, isso vai fofar, vai aumentar o oxigênio da planta. E no início da primavera, você vai, olha, uma camadinha bem fina de carvão. Isso vai ajudar muito a evitar os fungos na sua planta. Feito isso, você vai dar um conforto na planta de oxigenar, para que ela fique bonita e evite fungos e evite queimar também as pontinhas. Então, essas são as dicas, são 6 dicas muito importantes que você tem que seguir agora na estação do inverno. Lembrando que a planta, regando ela na parte da manhã, durante o dia, vai evaporar melhor, então é melhor aguar. É o inverso. No calor, você rega à noite, à tardinha,
E no inverno, você rega ela na parte da manhã bem cedo, porque aí você não vai correr o risco de ter acúmulo de água nas suas plantas durante todo o período da noite e aumentar a probabilidade de ter mais fungos, né? Principalmente plantas que são muito, pode causar fungo, tipo suculentas, outras plantas, bromélia e outras plantas mais que é sensível a fungo. Samambaia, no caso aqui também, você vai evitar esses fungos, porque ela vai ficar saudável. Lembrando sempre que se ela queimar a pontinha, tanto no caso da samambaia ou de avenca, ou outra planta igual a costela de Adão, variegata, alba, ou a costela de Adão também verde, se ela queimar as folhas, não corte, porque ela vai gastar muita energia para repor esse corte, para cicatrizar o local que você cortou. Então, se ela queimou, você deixa passar o período de inverno. Aí, quando chegar no início da primavera, você faz a poda das folhas secas e aí você vai ter uma planta com mais força para cicatrizar aqueles cortes, viu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É assim que eu faço esses 6 passos no inverno para preservar a planta e evitar de perder planta por causa de fungo, excesso de umidade dentro do vaso, diminuir a rega, colocar um pouquinho de carvão, preparar o solo para o início da primavera, fofando ela, porque isso é muito importante, porque nós vamos ter uma planta no início da primavera, uma planta bonita, uma planta formosa como essa aqui, e sem prejudicar. Então, espero ter ajudado vocês seguir esses 6 passos que dá tão certo para mim. E já agradecer vocês pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento e que possa ajudar outras pessoas também. Um grande abraço, fica com Deus. E quem não é inscrito, venha, se inscreva, fazer parte do canal que ama as plantas. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!